Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. E olhou, eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor, que se virava para ver, bradou Deus a Moisés do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Agora Hebreus capítulo 3, a partir do verso 1. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até ao fim. Queremos aqui, com a ajuda do Senhor, nessa noite, olhar alguns pontos específicos quanto à vida de Moisés e o que a vida de Moisés implica na nossa vida atualmente. Nós podemos ver que a vida de Moisés foi uma renúncia da glória humana para a glória celestial. Uma renúncia da glória humana para, em vista, a glória celestial. E quando nós olhamos aquele discurso de Estevão, no capítulo 7 de Atos, nós vamos ver que a partir do verso 20, possivelmente ali até o verso 29, ao verso 30, nós vamos ver que Estevão, como que ele faz um resumo de como realmente o Senhor chamou Moisés e como o Senhor conduziu Moisés diante daquele cenário em que ele estava. E de como o Senhor, através da vida de Moisés, ele também conduziu todo aquele povo naquele grande deserto. E o interessante é que o Senhor conduz Moisés para um deserto. Toda uma geração passando por um deserto. E quando nós olhamos para Moisés, nós já estudamos, penso eu que os irmãos já ouviram, que Moisés era o próximo a suceder Faraó, porque a filha de Faraó não podia ter filho, então ela adotou aquele menino, que todos nós conhecemos a história, Gênesis capítulo 2 e 3 em diante. Nós vamos ver a história de Moisés ali, como realmente ele foi parar dentro do palácio de Faraó. E nós vamos ver que a história vai nos dizer que Moisés foi educado em toda a ciência, medicina, astronomia, química, teologia, filosofia, ou seja, toda a literatura egípcia se abriu diante de Moisés. Vamos colocar tudo aquilo que estava disponível no que concerne ao mundo, tudo aquilo que era melhor do mundo naquela época, estava ou esteve disponível a Moisés, e Moisés, vamos dizer assim, aprendeu tudo isso naquela grande escola chamada Egito, que é a figura do mundo. Então Moisés aprendeu tudo isso. E quando nós olhamos para Atos, no capítulo 7, verso 21 e 22, vai dizer que a filha de Faraó recolheu Moisés e criou ele, ou seja, educou ele, formou a mente dele. Como que ela formou a mente dele? Em toda a ciência do Egito. E o verso 22 vai dizer que Moisés era poderoso em obras e poderoso em palavras. Poderoso como? Segundo aquilo que ele aprendeu no mundo chamado Egito. Porque ele aprendeu melhor. Podemos colocar aqui a faculdade do Egito, podemos colocar aqui a PUC ou a USP aqui do Brasil, talvez uma das maiores e melhores faculdades a nível de Brasil, ou talvez a nível de Estados Unidos, a Harvard. Mas Moisés foi educado assim, ele era poderoso em obras, poderoso em riqueza, poderoso em influência. Ele era o próximo a subir no trono. Mas quando Deus, ele tem em seu coração um chamamento para os seus, ele vai mostrar realmente qual é a verdadeira, ou qual o verdadeiro sentido da vida aqui.
Qual é realmente o sentido da vida aqui? E Moisés, de fato, Moisés era um orgulho para o Egito. Mas aí Deus intervém. E é necessário, irmãos, assim como aconteceu com Moisés, Deus também interviu em nossas vidas. Porque se o Senhor não tivesse intervido nas nossas vidas, nós correríamos grande risco de não estar onde estamos hoje, no que concerne ao nosso chamamento ou vocação celestial. Deus interviu na nossa vida. Possa ser que talvez não haja compreensão adequada quanto a esse chamamento celestial, quanto a essa vocação celestial. Assim como Moisés, foi dito, o Senhor disse para Moisés, 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 ele disse, eis-me aqui, Senhor, assim com Saulo, Saulo, ele respondeu assim, Senhor, o que tu queres? Ou Senhor, quem és tu, Senhor? Assim como falou Samuel, Samuel, Jacó, Jacó. Deus sempre vai intervir naqueles para o qual ele tem um chamado celestial. E nós sabemos que a vida de Moisés, ela se divide em 3 períodos de 40 anos. Moisés viveu 120 anos, mas se divide em 40, em 3 períodos de 40. Se nós podemos dizer assim, olhando para esses 3 períodos, quando Moisés estava na corte de Faraó, nos seus primeiros 40 anos, ele estava aprendendo a ser alguma coisa, do ponto de vista do mundo, do ponto de vista da educação, da influência, de tudo aquilo que aquele mundo oferecia à sua época. Quando, então, aos seus 40 anos depois, posteriormente, ele vai passar 40 anos no deserto de Midian. O que Moisés estava ali aprendendo? Aprendendo a ser nada. Aprendendo a ser nada. Nós vamos ver na figura do deserto que uma das coisas que nós aprendemos no deserto é que nós não somos nada. Que realmente Deus tem que nos conduzir para o deserto, para lhe mostrar realmente o que tem no nosso coração, nos humilhar. Deus nos conduzirá para desertos na nossa vida para mostrar o que tem no nosso coração. Esse é o ensino do deserto. Mostrar realmente o que tem no nosso coração. Porque muitas vezes, quando nós estamos na figura do Egito, nós não enxergamos o que está no nosso coração. Então Deus tem que intervir para nos mostrar realmente quem nós somos. Abrir o nosso coração e dizer, você é assim. Você é dessa maneira. Você necessita ser transformado. Porque deserto também fala de transformação. Então, nesses 40 anos, o que produziu na vida dele? Desprezo. Nos primeiros 40 anos no palácio de Faraó, o que produziu em Moisés? Autoconfiança. Porque quando nós estamos calcados naquilo que somos, naquilo que temos, nas nossas prerrogativas, então o que nós produz em nós? Autoconfiança, orgulho. É isso que produz em nós. Então o Senhor intervém e nos leva para esse tratamento chamado deserto. E vai nos mostrar para nós que nós somos desprezíveis. Que sem o Senhor nós não somos nada. Se nós não dependemos do Senhor, nós não somos nada. Não importa realmente o que nós aprendemos, como aprendemos em algum sentido. E quando ele leva para aqueles últimos 40 anos no caminho de Canaã, naquele caminho em direção a Canaã, no deserto do Sinai, mais 40 anos, o que Moisés está ali provando? Provando que Deus é tudo. Provando que Deus é tudo. E o que ele vai aprender? Autoabandono. Autoabandono. Então, as 3 fases de 40 anos cada uma. E nós certamente, irmãos, talvez não em 120 anos, mas possa ser que nos anos de nossas vidas, talvez tenhamos que passar por períodos também como Moisés passou. Para realmente o Senhor chegarmos a esse ponto de entendermos, como Moisés entendeu, que Deus é tudo. Deus é tudo. E que nós não somos nada. E que tudo o que temos, que somos, no que concerne ao nosso crescimento, é porque Deus tem sido misericordioso para conosco. É isso que nós temos que aprender. Então, amados irmãos, do ponto de vista natural, Moisés realmente era aquele capaz de libertar o povo de Israel. Só que o resultado lhe mostrou que a sua força, os seus recursos, segundo Deus, no que concerne não dependendo de Deus, era para a tarefa que ele tinha que fazer. Tudo aquilo que ele aprendeu no Egito, no sentido de cultura, estudo e tudo mais, teve uma função para ele, mas para que concerne aquele chamamento específico de conduzir aquele povo naquele caminho, naquele grande deserto, não seria muito necessário para ele. Ele entenderia que ele precisava depender de Deus e que ele necessitava conhecer a sua própria fraqueza e conhecer o Deus onipotente. É por isso que em Provérbios, capítulo 3, o verso 5 até o verso 7, vai dizendo assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes ou não te apoie
Não confie no teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor. Está vendo? Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. E Ele vai endireitar as suas veredas. Reconhece o Senhor nos teus caminhos. E Ele vai endireitar a tua conduta, a tua vida. Mas primeiro reconhece. Reconhece realmente quem o Senhor é. E também não seja sábio aos teus próprios olhos. Não seja sábio, não se considere muito sábio aos teus próprios olhos. Mas teme ao Senhor. O princípio da sabedoria é temer ao Senhor. Temer ao Senhor. Porque se nós confiamos em nós mesmos, realmente não haverá muito aí o que o Senhor fazer em nossas vidas, como nós estamos cheios de alto de si. Para tanto, convido os irmãos nessa questão de conhecer a fraqueza, realmente as nossas fraquezas. Abra, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 12, e veja o que Paulo falou sobre essa questão da fraqueza, sobre realmente não confiarmos no sentido da nossa capacidade ou da nossa bagagem. Então Paulo estava falando que ele conhecia um certo homem que subia ao terceiro céu, mas não vou me referir a essas coisas. Então no verso 9, Paulo vai assim dizer, após ele pedir ao Senhor que retirasse, após 3 vezes orar ao Senhor e pedir que retirasse o espinho na carne, nós não vamos aqui falar do espinho na carne, porque aqui o interesse não é falar do espinho na carne de Paulo. Há livros e mais livros, muitas vezes, escritos sobre o espinho na carne de Paulo. Mas aqui não é isso. O que nós vamos ver aqui está no verso 9. Então ele me disse, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa ou amadurece. Chega ao final, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso é o Senhor dizendo para Paulo. Depois de orar 3 vezes para tirar esse espinho na carne. Ele falou, não, Paulo, você vai continuar com ele. Sabe por quê? Porque você está olhando para essa situação que você está passando. Você está querendo confiar em você mesmo. Mas aí eu quero dizer para você que a minha graça te basta. E isso é a realidade em nossas vidas. Às vezes nós queremos conduzir nossas vidas confiados naquilo que temos, naquilo que aprendemos na escola da vida. E queremos aplicar muitas vezes na nossa escola com Deus e não dá certo. E Deus tem que falar, não, a partir daqui o caminho é comigo. A minha graça te basta, por quê? Porque de boa, aí Paulo vai falar, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, ou seja, na minha incapacidade, ou na minha capacidade limitada para fazer algo. Eu não confio no meu poder humano. Eu não confio nas capacidades que eu tenho naturalmente falando, mas agora eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Para quê? Qual o objetivo? O objetivo é para que em mim habite o poder de Cristo. E o verso 10 vai falar assim, por isso, sinto prazer. A palavra que sinto prazer eu muito alegremente tenho prazeres nas fraquezas, muito alegremente. Quem é que tem prazer olhando para o homem natural? Ou olhando para aquele cristão que ele é um cristão, nasceu de novo, mas a sua vida é uma conduta de cristão carnal? O que é um cristão carnal? Um cristão carnal é aquilo que Paulo fala na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, quando ele diz assim, um diz que é de Paulo, outro diz que é de Apolo, outro diz que é de Cefas, mas Paulo ou Apolo, um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. O que planta, o que rega, vão receber o que lhe é devido. Mas eu não pude falar muito a vocês, eu não pude vos dar alimento sólido, porque vocês são ainda bebês em Cristo. Leite vos dei a beber. Então o crente carnal é esse. Ele nasceu de novo, mas a sua vida é uma vida de bebê. Ele fica caçando confusão onde não tem que ter confusão. Ele fica trazendo situações na vida do corpo que não tem situações na vida do corpo. Esse é o cristão carnal. É um cristão que não chegou à maturidade. Então Paulo fala aqui que eu sinto prazer nas injúrias, sofrer, prazer nas necessidades. Realmente, será que nós sentimos prazer como Paulo sentiu aqui nas necessidades? Será que nós saberemos, irmãos, realmente o que Paulo está dizendo aqui, se nós realmente passarmos por necessidade, a necessidade do pão, a necessidade de uma roupa, a necessidade básica, será que realmente nós sentiremos prazer ou muito alegremente? Será que nós realmente podemos dizer como Paulo está dizendo aqui? Porque muitas vezes a situação é que importamos aquilo que Paulo disse aqui. Paulo viveu isso aqui.
Paulo experimentou a fraqueza, Paulo experimentou a necessidade, Paulo experimentou as perseguições, Paulo experimentou a fome, Paulo experimentou a nudez, Paulo experimentou as prisões, Paulo experimentou o abandono. Até mesmo daqueles que estavam com ele. Sabe o que ele vai falar de Demas? Demas amou o presente século, ou amou o mundo, por isso ele me abandonou. Um companheiro de Paulo. Se você vê quem foi Demas, foi um companheiro de Paulo. Em algumas localidades, em algumas igrejas. Esse que foi companheiro de Paulo abandonou Paulo. Por quê? Porque ele amou o presente século. O coração de Demas, assim como o coração da mulher de Ló, estava no mundo, assim como o coração da mulher de Ló estava em Sodoma, que também é uma figura do mundo. Mas Paulo fala que não. Eu sinto prazer nas angústias. Mas olha por que ele sentia prazer. Por amor de Cristo. Não por mim mesmo. Não por mim, eu, Paulo. O homem Paulo. Sendo quem ele era. Conforme o seu grande currículo de Filipenses capítulo 3. Mas aqui ele fala, não, tudo isso por causa do amor de Cristo. Só baseado no amor de Cristo é que podemos passar por aflições, por perseguições, por fome, por nudez e por tantas coisas, por amor de Cristo. De outra forma, nós não vamos. Porque nós vamos chegar a um ponto e dizer assim, coitado de mim. Ai, coitadinho de mim. Olha como que eu estou. Olha como eu estou sofrendo. Olha para mim. E aí vai. E começa então a fazer como aquele povo no deserto fez. O Senhor disse em Números que esse povo de mau grado, eles murmuraram contra mim mais ou 10 vezes. Um povo que o Senhor tirou com mão forte do Egito. Um povo que durante 40 anos suas roupas não envelheceram. 40 anos, irmãos. O Senhor suportando a murmuração daquele povo, 40 anos. Então Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 10, que aquilo que aconteceu no Egito, ou com o povo da primeira geração, é para a nossa advertência sobre quem, ou sobre o qual tem chegado o fim do século. É para a nossa advertência. Um povo murmurante, que recebeu o que o Senhor conduziu como asas de águia. Esse é o povo, mas um povo murmurante. Nós não queremos. Nós queremos os pepinos, nós queremos as cebolas, os alhos do Egito. Nós não queremos essa terra que diz que mana leite e mel. Nós não queremos o mundo. Então aqui está realmente quando aqueles que confiam em sua força, nas suas capacidades, e de não reconhecer o Senhor em seu caminho, e dizer assim, realmente precisamos conhecer o Senhor. Por isso, irmãos, quando nós falamos de fraqueza, nós temos que olhar para o nosso Senhor Jesus. Porque que concerne a fraqueza, se teve alguém que diz assim, esse foi provado em toda a sua fraqueza, foi o Senhor Jesus. Sabe o que Isaías 53:3 vai dizer? Vai dizer assim, era desprezado. Era desprezado. Muitas vezes o irmão olha para nós com cara feia no corpo de Cristo, nós abandonamos. Eu não vou participar mais daquela igreja, porque aquele irmão olhou feio para mim, não deu nem bom dia. Eu não vou participar mais daquele corpo, porque o irmão nem sorri para mim. Mas ele foi desprezado. Era desprezado. O Senhor Jesus foi, digamos assim, nem mesmo seus irmãos o reconhecia. Nem mesmo seus irmãos. Então ele foi desprezado. O mais rejeitado entre os homens. Rejeição. Algo que muitas vezes toca profundamente no nosso ser. Quem é que gosta de ser rejeitado? Quem é que gosta de ficar no cantinho, excluído? Ninguém gosta. Mas ele foi o mais rejeitado dentre todos os homens. Homem de dores. Olha, vai olhando as qualificações de Isaías 53:3. Eu apenas peguei esse verso 3 aqui. Homem de dores. Experimentado nos trabalhos. Ou seja, sabe o que é padecer. Ele sabe o que é padecer. O nosso Senhor sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondiam o rosto. Senhor, nós não queremos ver. Nós não queremos ver ele. Esse era o Senhor Jesus. E dele não fizemos caso algum. Essa é a figura que Isaías está dizendo do nosso Senhor. Irmãos, quando nós tomamos uma virada de olho do irmão, nós passamos anos sem falar com aquele irmão. Passamos anos sem conversar com aquele irmão, por causa que aquele irmão virou o olho para mim. Irmão, que tipo de igreja nós queremos realmente ser? Que corpo de Cristo realmente nós queremos ter neste mundo? Se uma das coisas que o Senhor fala em João 17 é que nós seríamos conhecidos pela unidade. Em João 17 também o Senhor fala que nós devemos ter amor um para com os outros. E sabe qual é a qualidade do amor? É aquele amor que o pai teve para com o filho. Esta é a qualidade do amor.
Mas muitas vezes uma virada de olho, uma palavra atravessada nos faz ficar anos sequer participando da mesa do Senhor. Mas ele, nosso Senhor, foi desprezado. Sabe o que Filipenses 2, verso 7 e verso 8 diz? Que ele se esvaziou a si mesmo. Ele esvaziou da sua, não da sua divindade, da sua glória. Daquela glória que ele tinha junto ao Pai, antes que houvesse mundo, dessa glória. Ah, mas quão difícil é para nós muitas vezes sairmos do nosso banquinho e nos colocarmos em sujeição, em amor uns aos outros. Mas nós queremos ser reconhecidos como igreja do Senhor. Por isso que Paulo aos Gálatas fala assim, cuidado para que vocês não se devorem uns aos outros, para que vocês não se mordam uns aos outros. Levai a carga uns dos outros. E vocês que são maduros, ajude aos outros. Paulo falando aos Gálatas, parafraseando o que Paulo está falando. Mas nós muitas vezes não queremos descer 1 centímetro para o outro, nós queremos estar acima do outro. Mas isso não é o ensino das Escrituras. Isso é o mundo. Isso é a cultura do mundo. Isso é o ensino do mundo, em que tem que levar vantagem. Em que no mundo você aprende a se dar bem. Não importa como e não importa quando. Você tem que se dar bem sempre. Mas ele esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, na forma corpórea de homem, o que ele fez? Humilhou-se. Outra palavra difícil também para nós. E muitas vezes, cheio de alto de si, não queremos humilhar. Ainda mais na vida da igreja, se a depender da posição que temos, então aí que é difícil baixar mesmo. Se for então um alto cargo, né? Então, para descer até aquele irmão mais simplesinho, é uma dificuldade. É uma dificuldade. Para descer naquele irmão mais simples. Aquele irmão, muitas vezes, que no final do mês não consegue chegar com seu salário porque tem muitas despesas. Muitas vezes é assim. Mas ele não. Ele se humilhou. Ele se humilhou. E como que ele se humilhou? Sendo obediente até a morte. A morte de cruz. Esse é o nosso Senhor. Esse é o padrão da vida cristã. O que vem, que é diferente disso, é carne. O que vem diferente disso é mundo, não é vida cristã. Então, é isso que o Senhor nos ensina. Por isso que, quando Moisés foi levado para aquele exílio no deserto, agora ele vai aprender lições na escola de Deus. Ele vai ter que passar agora de uma popularidade para o isolamento. Ele agora vai ter que sair da escola do Egito para a escola de Deus. Agora ele vai ter que descer ao nível inferior para realmente reconhecer quem Deus realmente é e o que Deus faria nele e através dele no que concerne a vida daquele povo. Por isso que em Deuteronômio, no capítulo 8, verso 2, o Senhor diz assim, ele te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Por isso, amados irmãos, nós temos que aprender com essa geração, com essa primeira geração. Porque uma das coisas, irmãos, que o Senhor conduziu aquela primeira geração no deserto era para tirar alguns vícios das suas almas. E o deserto é lugar de libertação de vícios da nossa alma. Porque há três, vamos colocar assim, salvação, ou uma salvação de modo completo. A salvação do espírito, da alma e do corpo. 1 Tessalonicenses 5:23 é muito claro sobre isso. A palavra de Deus é muito clara sobre isso. Espírito, alma e corpo. O homem é um ser tripartido. Então a primeira geração vai nos falar do nosso velho homem. A segunda geração vai falar deste novo homem em Cristo. Porque agora essa segunda geração, através da vida de Josué, depois que eles passaram o Jordão, o que aconteceu? Eles herdaram a terra. Mas o que acontece com aquela segunda geração agora com Josué? O que vai acontecer ali na terra prometida, na terra que manda leite e mel? Eles vão ter que agora enfrentar os seus inimigos. Significa o quê? Que agora em Cristo, nesse novo homem, nós temos que alguns inimigos a ser combatidos. Sobretudo os inimigos no que concerne a nossa alma, a vida da nossa alma. Morrer para algumas coisas. Por isso que nós temos que levar uma vida de cruz. Negar o nosso eu, tomar a nossa cruz e seguir o Senhor. As nossas vontades, principalmente nesse quesito das nossas vontades. Então essa segunda geração teve que passar também essa luta ali na terra de Canaã, combatendo aqueles inimigos que tinham em Canaã. Porque, irmãos, o velho homem obstinado, o velho homem murmurante, queixoso, rebelde, inflexível, que não se dobra diante da palavra do Senhor,
que não sabe dizer sim, Senhor, que não leva a palavra de Deus a sério e nem leva os vícios da sua alma a sério, este é o homem que anda no mundo. Ele anda segundo a sua alma, ele anda segundo a obstinação do seu coração. Ele não permite que a palavra de Deus entre no seu coração para que a sua vida seja modificada. Ele não permite. Por isso, irmãos, é muito importante. Sabemos que há uma diferença muito grande de escutar e de ouvir a palavra de Deus. Porque ouvir tem relação direta com o nosso coração. Aquilo que escutamos, na verdade, tem que ser traduzido para ouvir, para que possa descer ao nosso coração. E aquela primeira geração, ela não ouviu a voz de Deus. Não ouviu. E pode acontecer o mesmo conosco. Por isso que o capítulo 3 de Hebreus, que nós estamos aí vendo alguns textos, vai nos dizer sobre aquela primeira geração. Disseram que eles não puderam entrar. Por quê? Por causa da incredulidade. Então ele vai dizendo assim, cuidado, irmãos, que não haja em vocês um perverso. A palavra ali significa um mau e um infiel coração. De incredulidade. O que esse coração de incredulidade faz? Ele vai afastar do Deus vivo. Um coração mau e infiel. Era a geração de Deus? Era. Era povo de Deus? Era. Mas devido à sua incredulidade, devido à palavra não descer no seu coração, então eles não puderam entrar na terra. Pois bem, irmãos, quando nós olhamos para essa questão, então, da vida aqui, da alma e do espírito, eu gostaria apenas de colocar um detalhe aqui sobre essa questão da vida da alma. Porque quanto à salvação do espírito, Efésios 2 é muito claro para nós. Verso 1 até o verso 4. Vou apenas citar para os irmãos. Diz que ele vos deu vida, estando vós mortos, vossos delitos e pecados. Ele vos deu vida, salvação. Vos deu vida onde? Vos deu vida no seu espírito. E porque nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, o verso 4 vai falar assim, mas Deus, porque tudo começa em Deus, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, em nossos pecados, o que aconteceu? Nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. E o que aconteceu? E juntamente com Ele, com Cristo, nos ressuscitou e muito mais do que isso, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a posição daqueles que foram salvos pela graça. Essa é a posição, amados irmãos. Que esses que estavam mortos, o velho homem, em seus delitos e pecados, Deus, porque é rico em misericórdia, Deus, por causa do seu grande amor com que nos amou, o que foi que Ele fez? Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É isso que Ele está dizendo. O que vai acontecer com esse que perder a sua vida da alma? Por amor do Senhor, o que vai acontecer com ele? Ele vai achar. Porque a vida da alma, ou a salvação da alma, tem relação com o reino dos céus. Tem relação com o reino dos céus. Tem relação com o reino milenar. Uma coisa é nós estarmos na Nova Jerusalém. Fato. Salvos pelo Espírito. Agora uma coisa é reinar com Cristo os 1000 anos. É outra bem diferente. Não pensemos nós. Deus não seria justo se dois cristãos salvos no Senhor, tivesse a sua vida conduzida em piedade, negando o seu eu, vivendo a sua vida de cruz, enquanto o outro vive uma vida carnal, totalmente mundana, amando as coisas do mundo, tendo prazer nas coisas do mundo, as amizades do mundo, a cultura do mundo, tudo que o mundo oferece. E chegarmos no tribunal de Cristo e o Senhor recompensar ambos com a mesma recompensa. Deus, nesse ponto específico, Ele é muito justo. Então Ele vai recompensar realmente para reinar com Ele. E nós podemos aqui dar muitos textos. Aqueles que perderam a sua vida da alma aqui neste mundo e agora. Não vamos enganar, irmãos. Não vamos enganar. Paulo falando aos Coríntios. Todos correm no estádio. Todos correm. Capítulo 9, verso 24 a 27. Todos correm. Mas apenas um leva a coroa. Correi de tal maneira. Sabe que Paulo está falando de salvação aqui? Não, ele não está falando de salvação.
do espírito. Ele está falando de salvação da alma. Correi de tal maneira que alcanceis. Por isso que eu esmurro o meu corpo. O meu corpo não é... Eu não sou escravo do meu corpo. Eu não entrego as minhas vontades ao meu corpo. Eu não faço o que o meu corpo quer. Eu não deixo que o meu corpo seja conduzido agora como escravo do pecado, porque o meu corpo foi liberto. Agora os meus membros, o meu corpo é servo da justiça. Eu ofereço o meu corpo agora como servo da justiça que foi feito, em obediência. Então agora eu esmurro o meu corpo e reduzo ele à escravidão. Agora o meu corpo, ele é aquilo que o Espírito realmente quer que ele seja. Para que, tendo pregado a outros, eu não venha a ser reprovado, ou seja, eu não venho a ser desqualificado. É isso que Paulo está falando. Paulo está falando de uma coroa. Ali está falando de uma coroa corruptível, mas nós estamos buscando uma coroa incorruptível. Coroa fala de reino. Coroa não fala de salvação, coroa fala de reino, de reinar com Cristo. Então, irmãos, nós precisamos entender essa questão da salvação da alma. Porque não basta apenas sermos salvos no Espírito e vivermos a nossa vida conforme nós queremos. Não é assim. Não é dessa maneira. Há uma cruz. Há uma cruz. Há uma vida para se negar, que é a vida do eu, a vida almática. Há certas escolhas que nós precisamos fazer na vida, irmãos. De que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida da alma? A palavra que o Senhor usa ali em Mateus 16, 26, a sua alma. O que dará ao homem recompensa da sua alma? É isso que o Senhor está falando. Então nós precisamos saber que ainda há uma corrida proposta para nós. Mas isso muitas vezes está oculto a alguns olhos, não se vê. Por isso que Tiago fala assim, portanto, despojando de toda impureza e maldade. Onde nós vivemos pureza e maldade? Acolhei, acolhei. Porque nós podemos acolher ou não, irmãos. A geração do deserto, a primeira geração, não acolheu a palavra de Deus. Não acolheu. Eles ficaram murmurando. Nós queremos voltar para o Egito. Lá no Egito nós tínhamos tudo, mas eles não ouviram a palavra do Senhor. Então aquela geração ficou prostrada. Então, amados irmãos, nós precisamos negar a nós mesmos, não sermos centrados em nós mesmos, não vivemos de acordo com os nossos pensamentos. Se nós não buscamos caminhar de acordo com a mentalidade de Deus, jamais poderemos viver uma vida que lhe agrada. Porque Moisés, ele deixou vamos colocar assim, tudo que havia de melhor naquele mundo, da sua época. Deixou a coroa de rei ou de imperador, conforme fique melhor, ele deixou. Por quê? Porque ele respondeu ao Senhor. E vou colocar entre parênteses essa palavra, que ele teve um encontro realmente com Deus. Ele entendeu realmente. Ele passou aqueles 40 anos sendo treinado pelo Senhor. 40 anos. Imagine, irmão, sair de um palácio em que você tinha tudo ao seu dispor e ir para uma realidade totalmente diferente. Totalmente diferente. Mas é isso muitas vezes que o Senhor vai fazer na nossa vida. Nós vamos ter muitas vezes muitos recursos, mas talvez o Senhor vai ter que tocar alguns aspectos para realmente mostrar o quanto nós dependemos dele para caminhar aqui. O quanto nós precisamos entender que nós dependemos do Senhor em qualquer circunstância da nossa vida. Principalmente no que concerne a nossa jornada cristã. Então, o que a salvação da alma tem a ver com a vida de Moisés? Vá para Hebreus capítulo 11. Penso que nós vamos apenas tocar alguns pontos bem rápidos aqui. Não dá para nós avançarmos muito. Mas eu quero registrar aqui, se o Senhor nos permitir, nós voltaremos sobre essa questão aqui da salvação da alma, olhando para a vida de Moisés. Mas olha que Hebreus 11, verso 24 ao verso 27. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Recusou uma importante coisa aqui. Recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Sermos chamados muitas vezes do filho de alguém importante neste mundo realmente é algo glamuroso, né? Quem é você? Eu sou filho de tal pessoa. Nossa, você é filho de tal pessoa? É, sou. Então aí você é colocado num patamar muito elevado. Mas Moisés aqui ele recusou. Recusou. Esta palavra, recusou. Olha o verso 25. Escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo, a alegria, o prazer dos pecados transitórios. Gozo, alegria dos pecados que são transitórios. Ele escolheu ser maltratado com o povo de Deus. 26. Por que ele escolheu? Porque ele tem por maiores riqueza
o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Porque tinha em vista, o que ele tinha em vista? O galardão, a recompensa. Ele escolheu realmente o sofrimento de Cristo diante do tesouro do Egito. Verso 27. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Por quê? Ele ficou firme, como vendo o invisível. Nós vamos apenas aqui colocar 3 situações e vamos parar aqui. Penso que nós vamos continuar na próxima oportunidade. Mas para cada versículo desse, observe que nós vamos colocar aqui. Os prazeres do pecado por um pouco de tempo. O gozo, a alegria. O que significa? A concupiscência da carne. As riquezas do Egito. O que significa? A concupiscência dos olhos. E ser chamado filho da filha de Faraó. A soberba da vida. Moisés renunciou à concupiscência dos olhos, à concupiscência da carne e à soberba da vida. Porque ele considerou o vitupério de Cristo, porque ele tinha visto o galardão e porque ele contemplava o invisível. Este foi Moisés, aquele que, assim como nós, certamente teve as suas lutas, as suas escolhas para fazer, as suas decisões para fazer, mas ele escolheu nós passarmos também pela escola de Cristo. Somente na escola de Cristo nós vamos realmente aprender lições espirituais para a nossa vida. Não há outro caminho. Não adianta nós fugirmos. E um detalhe, nós só vamos passar para a próxima série depois que nós fomos aprovados na série anterior com Cristo. Nós não vamos avançar no estágio em Deus se nós não formos aprovados no estágio que nós estamos agora em Deus. Deus não é professor de escola, naturalmente falando, que nós vai lá, faz uma provinha, recuperação e está tudo certo. Não. Nós só vamos para o próximo estágio, se nós realmente fomos aprovados aqui anteriormente. Se o Senhor nos permitir, nós vamos dar mais um passo nessa questão da vida de Moisés. Nessas escolhas que Moisés fez em vista à glória celestial. Irmãos, nós temos que fazer escolhas hoje, em nossa vida, no que concerne as decisões da nossa alma. E eu não estou falando nem em relação ao nosso espírito, porque se nós cremos no Senhor Jesus, se nós já somos salvos, amém. A questão aqui é a salvação da alma, a questão aqui é reinar com Cristo. É nesse ponto que nós precisamos negar a vida do eu, tomar a cruz e seguir o Senhor. Que o Senhor então possa, com a sua misericórdia, com a sua graça, porque Ele é rico em misericórdia. E como Ele disse a Paulo, a minha graça te basta. Que possamos compreender isso, irmãos. Que possamos realmente compreender isso. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar ao Senhor.